Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para falar sobre aquele ataque asqueroso de um sujeito que foi na tribuna para atacar os professores. Não vou falar o nome dessa pessoa porque a gente guarda o nome de pessoa ou de pessoas que fazem parte da nossa vida, que acrescenta ou acrescentou alguma coisa na nossa vida. Então, pessoas relevantes. Então, não vale a pena nem comentar para engajar ou para destacar o nome desse sujeito. E é o seguinte, como professor eu tenho já 24 anos, e eu identifico duas pessoas, duas características de perfis de alunos que atacam professores. O primeiro perfil é aquele aluno que não se dedica, que não consegue absorver o conteúdo, ou por falta de dedicação, ou por algum problema cognitivo, e aí, para justificar a sua falta de aprendizado, não? Não. E aí ele fala, vai atacar o professor porque tem que culpar alguém, então ele não vai se culpar, não tem essa capacidade de perceber que muitas vezes é falta da sua dedicação, então ele vai culpar alguém e vai culpar então o professor. Né? E o outro é aquele aluno que é narcisista, que o professor dá um 8,5, 9, mas ele quer um 10, porque ele acha que ele sabe mais que o professor. Né? Então ele não percebe que o professor, como eu sempre falo, que nós somos uma ferramenta, uma ajuda para levar conhecimento daquilo que estamos fazendo, que é a atividade de proporcionar conhecimento sobre um tema, sobre um assunto para um aluno. E nunca o bom professor vai falar que sabe tudo, porque realmente não sabemos tudo. Estamos ali para passar o conhecimento que temos para o aluno e não para sermos onipotentes e o todo-poderoso, eu sei tudo. Eu sempre digo para os meus alunos, quando os meus alunos me falam: ah, professor, você sabe muito, principalmente vocabulário em espanhol, gramática, né? Eu falei: não, eu não sei tudo. Eu sei o suficiente para te ensinar e para te ajudar. Eu não sei tudo. Então, simplicidade de um bom professor. Todo bom professor vai dizer e vai admitir isso. Né? Então, sempre a gente está estudando e nos aprimorando para poder passar conhecimento para o aluno. Então, esse aluno narcisista é um dos alunos, né? Um tipo de característica de um aluno que vai atacar o professor. Porque uma birra, né? Como ele se julga superior ou melhor que o professor, então ele vai atacar. Né? Para desqualificar também o professor. Então, ou é aquele aluno que tem dificuldade, que não se dedica, o aluno preguiçoso, muitas vezes, ou é aquele aluno que quer saber mais que o professor. Né? Então, são esses dois perfis. Eu não sei qual é o perfil desse sujeito, porque eu não o conheço, mas se ele tivesse um pouquinho mais de. Às vezes eu vou falar em português e falo, acaba saindo em espanhol. Eu penso, né, e aí eu me misturo. Mas, voltando. O que acontece é o quê? É que se a pessoa tivesse um pouquinho de discernimento, né, ela não falaria tanta asneira. Porque se ela está ali, é porque ela foi alfabetizada, foi ensinada por um professor. Então, o mínimo que essa pessoa deveria ter é consideração e respeito pelos professores ou pelo professor que lhe ensinou. Né? É a primeira coisa. Voltando a falar sobre aprendizado e sobre as críticas que nós recebemos e temos consciência de que nosso trabalho é duro,
mas é gratificante. Eu tive uma aluna, eu dei aula na BASF por 9 anos, companhia BASF. E teve uma aluna que ela estudou comigo 3 vezes. Ela começava o curso, parava, começava, parava. E da última vez ela me procurou muito aflita, porque a BASF todo ano fazia uma prova de avaliação de inglês e espanhol dos profissionais, para saber o nível. Alguns ganhavam prêmios, né? Viagens. E uma satisfação minha é poder ter proporcionado o prêmio para alguns alunos que estudaram comigo lá na BASF. E esses alunos sabem quem são. E não vou falar o nome, mas... E essa aluna estava um pouco aflita, porque precisava fazer a prova. E me disse, você pode me ajudar, professor, para fazer a prova, né, que vai ter de novo, de avaliação. E eu quero mostrar que eu, né, tenho conhecimento para estar nesse cargo e para almejar talvez até um outro cargo. Então eu preciso estar mostrando o meu conhecimento. Mas antes disso, professor, eu preciso falar para você o que aconteceu. Tudo bem. Tem algumas pessoas que fazem aula com você que trabalham comigo. E foram me perguntar porque eu tinha parado, tal. Estavam contentes porque estavam aprendendo, estavam gostando da aula. E eu disse que eu tinha saído, não tinha parado de fazer aula com você, né? Porque eu não gostava do seu jeito de ensinar e eu achava que você não ensinava bem. Assim, foi bem sincero. Então eu falei, então eu quero pedir desculpas. Eu falei, por que você então disse isso para essas pessoas? Né? Porque você pode estar me prejudicando aqui na empresa. E, professor, me desculpa, por quê? Porque como estavam todos contentes e aprendendo com você, né? Então eu precisava me justificar. E uma forma de justificar o porquê eu não estava aprendendo é criticando as tuas aulas. É aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo. Então, gente, essas pessoas que criticam professores, né, claramente, né, tem uma rixa, uma birra, né, porque elas não conseguem absorver o conteúdo, então elas têm que justificar, né, ou porque ela não alcançou aquilo que elas estavam se propondo a fazer. E aí, essa aluna, voltando a falar, essa aluna estudou comigo e teve uma boa pontuação. Como eu disse, já consegui ajudar muitas pessoas. Então, a satisfação maior minha como professor é poder ajudar essas pessoas. Algumas pessoas, no longo desses anos que eu tenho como professor, terem conseguido postos de trabalho, mudado de emprego, feito provas de proficiência. Como essa semana eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma aluna que foi fazer uma prova e conseguiu uma boa pontuação e entrou em contato até com a escola para agradecer. E não é a primeira vez que isso acontece. Então isso para mim não tem preço. O reconhecimento do aluno com o professor, com aquilo que você fez, com o seu trabalho, isso não tem preço, né? Então, você poder lembrar que você ensinou uma pessoa que não sabia nada, ou o idioma, no meu caso, né? Não sabia nada e tinha muita dificuldade, precisava do idioma para trabalhar, para viajar, para fazer uma prova. Isso para mim é gratificante. Então, não me importo de forma alguma com essas críticas de pessoas como esse sujeito, né? Nada vai apagar a nossa bagagem, nosso trabalho como professor, como professores. É sobre isso.